Bom dia. Vamos para mais uma semana, começando mais uma semana, e vamos conversar um pouquinho sobre um comentário que eu recebi no meu canal recentemente, dizendo que achou interessante o fato de eu falar no canal de cirurgia plástica, né? O nome do canal é Plástica Sem Frescura, mas de eu tocar de assuntos muito diversos e não me ater só à cirurgia plástica. Eu, no primeiro momento, eu não sabia se isso era uma crítica ou um elogio, mas eu tenho tentado encarar sempre a coisa pelo melhor lado. Então vamos lá. Por que falar de outros temas num canal que a princípio é de cirurgia plástica? Primeiramente porque eu acho que, sendo médico, tendo estudado tudo que eu já estudei, lido tudo que eu já li, 30 anos de profissão, seria muito pouco, muito pobre da minha parte falar de uma coisa só. Principalmente porque eu não tenho o canal, nem no YouTube, nem a página no Instagram, como uma página de comercialização, de venda. Né? Porque o que a gente vê normalmente é profissionais usando esses canais, que são redes sociais, que são canais de socialização, como um instrumento de venda. Então, se ele fosse para mim um instrumento de venda, eu teria um tema único, porque eu quero vender. E aí eu falaria só de cirurgia de mama, ou só de prótese de silicone, ou só de plástica de abdômen. Esse tema seria recorrente e seria quase que único, porque o meu interesse seria vender. Mas eu realmente não tenho isso como um canal de venda. É óbvio que ele acaba vendendo, porque os pacientes vão me conhecer, os meus pacientes vão indicar para outras pessoas, mas esse não é o foco. Quando eu decidi fazer um canal no YouTube, eu resolvi abrir o canal para que eu tivesse um meio de comunicação, principalmente com os meus pacientes, para que eles pudessem matar a curiosidade que têm em relação a algumas cirurgias, mas eu pudesse passar para eles tudo aquilo que eu acho relevante em relação à vida. Porque eu faço medicina e o médico tem uma relação humana com seus pacientes. Então, o ser humano é um ser plural. Eu não tenho como eu dividir meus pacientes por partes corporais. São pessoas. E para eu me relacionar com pessoas, eu preciso ter conhecimento geral. Então, eu preciso conhecer de arte, preciso conhecer de cultura, de música, de religião, né? E eu estudei filosofia para poder entender mais profundamente ainda como o ser humano pensa. Isso me ajuda no relacionamento com meus pacientes, porque eu recebo todo tipo de gente aqui. O ateu, o religioso, o evangélico, o católico, né? Pessoas com maior capacidade intelectual, pessoas com uma capacidade mais restrita, com muitos anos de estudo, gente com uma formação mais humilde. E isso me agrada, poder lidar com todo tipo de gente aqui no consultório. E para isso eu preciso ter conhecimento geral. E é preciso lembrar que o médico sempre teve essa característica junto à sociedade, de ser alguém com uma capacidade de conhecimento ampla para poder atender toda a população. Então, eu acho que seria muito pouco, muito pobre da minha parte tratar de um assunto só. Então, eu tenho, por hábito, vários temas de interesse e trato desses temas. Então, cirurgia plástica, óbvio, mas sempre tentando levar para um lado mais realista e não a fantasia que se vende no Instagram. A gente vê páginas de colegas que eu respeito, que eu admiro, mas o cara fala de uma coisa só. Então tem colegas que falam
todos os posts são sobre lipedema, todos os posts são sobre tecnologia, só que a vida real não é feita disso. A vida real é feita muito mais de feijão com arroz do que com prato sofisticado. E eu encaro a cirurgia plástica dessa forma. Então eu trato pessoas reais e tento falar de coisas reais. Então, por isso, falar de vários temas. Mas na minha maneira de ver, tudo isso está interligado. Porque o ser humano, novamente, não é um tema único. Né? O ser humano está sempre ligado a um contexto muito mais generalizado e a vida é feita de fatores múltiplos. Então, por que não poder falar de atividade física, de dieta, de longevidade, de promoção de saúde numa página de cirurgia plástica? Então, a página é voltada para isso justamente porque eu acho que isso integra de uma forma muito mais global as pessoas que vêm até o meu consultório. Então, não vejo por que me ater a um assunto só. Talvez pudesse até mudar o nome da página, né, do canal, deixar só o meu nome. Mas eu gosto dessa pegada plástica sem frescura, porque eu acho que isso diz muito sobre mim. É assim que eu encaro a minha profissão. Zero frescura, sem gourmetização, para que a paciente tenha a noção exata do que ela está fazendo e de onde ela está entrando. Talvez não seja a melhor forma comercial, mas eu nunca fui um bom comerciante. Me considero um médico de alma. Tenho alma de médico, eu não sou um bom comerciante. Tanto assim que eu não sei falar de valores, eu não falo de custos de cirurgia. Tem alguém para fazer isso para mim. Que eu realmente acredito que esse não é o meu papel. Eu fui treinado, estudei para cuidar. Toda a outra parte é importante também, mas alguém pode fazer isso por mim. Então, a minha página, o meu canal realmente não tem uma pegada comercial. É óbvio que isso nunca vai me levar ao hype, né? Eu nunca vou ter 1 milhão de seguidores. Mas, novamente, não é esse o foco. Eu estou comunicando com aquelas pessoas que me conhecem e com quem tem interesse nesse tipo de bate-papo. Um abraço, até a semana que vem.